Boa tarde, gente. Nós preparamos, então, uma breve apresentação sobre a trajetória acadêmica e profissional do professor Francisco, mas não foi uma tarefa fácil, porque a contribuição dele para o campo da linguística aplicada, do ensino de línguas e da comunicação é tão vasta que parece um pouco injusto descrevê-la em tão poucas palavras. A boa notícia é que, apesar de não ter sido possível que o professor Francisco estivesse conosco pessoalmente, ele gentilmente se dispôs a gravar um pequeno vídeo com o tema Linguística, Língua Portuguesa e Paz, uma experiência brasileira. E aí ele vai contar um pouco mais sobre a trajetória dele. Bem, o professor Francisco Gomes de Matos é um dos pioneiros no ensino de PLA e de línguas adicionais, tendo influenciado toda uma geração de linguistas. Ele é graduado em Letras e Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Linguística pela Universidade de Michigan e doutor em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em 2003, tornou-se professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco. Lecionou Linguística na PUC-SP, tendo ajudado a organizar e realizar seminários brasileiros de linguística em diversas capitais. E participou como docente dos Institutos Interamericanos de Linguística na Cidade do México, em 1968, e na USP, em 1969. Participou também de momentos históricos da vida da Abralim, a Associação Brasileira de Linguística, tendo sido um de seus fundadores em janeiro de 1969. Foi também professor visitante de Linguística Aplicada na Universidade de Ottawa, no Canadá, em 1971. Suas pesquisas, por muito tempo, concentraram-se em aplicações da linguística ao ensino de inglês e de português como línguas estrangeiras. Integrou a primeira comissão responsável pela elaboração do exame de proficiência em língua portuguesa, organizado pelo MEC, que mais tarde deu origem ao CELPE-BRAS. Em 1980, teria início a fase humanizadora de sua atuação como linguista. O professor Francisco cunhou, então, o termo linguística da paz, contribuindo diretamente para o ativismo internacional em defesa da comunicação não violenta e dos direitos linguísticos. Pesquisador ligado a organizações internacionais como a AILA, Associação Internacional de Linguística Aplicada na França, foi também membro do Conselho Científico do Instituto Brasileiro do Não Matar, destacando-se pelas obras Comunicar para o Bem, Rumo à Paz Comunicativa, e Pedagogia da Positividade, Comunicação Construtiva em Português. Bom, quem já teve o privilégio de conhecer o professor Francisco ou de ouvi-lo, sabe que ele é realmente uma pessoa muito inspiradora. Então, nós vamos ouvir agora o que o professor tem a nos falar. Me chamo Francisco Cardoso Gomes de Matos. Atualmente com 90 anos, resido em Boa Viagem, praia ao sul de Recife. Fiquei muito feliz com esse convite da Comissão Executiva do Encontro de Leitores em Maputo, Moçambique, pois terei a oportunidade de, com brevidade, relatar alguns momentos que marcaram minha vida profissional, interligando linguística, língua portuguesa e também língua inglesa e paz. A minha trajetória profissional se dá com minha ida
a Ann Arbor, Michigan, para usufruir um breve estágio de linguística. Isso foi em 1955, minha primeira ida aos Estados Unidos. Uma surpresa que eu tive em Ann Arbor, Michigan, foi encontrar em atividade o grande linguista americano Charles Carpenter Frease. Naquela época, ele ministrava o curso Introduction to Linguistic Science, Introdução à Ciência Linguística. Interessante que, se a gente comparar 1955 com 2024, nós percebemos que a linguística, naquela época, chamada ciência da linguagem, hoje é interpretada como multidimensional. Assim, você hoje em dia pode fazer ecolinguística, sociolinguística, psicolinguística, linguística forense, linguística histórica, linguística cognitiva e outras mais. A linguística está pluralizada. Em 1960, eu concluí meu mestrado em linguística na Universidade de Michigan. Então, um dos primeiros brasileiros a beneficiar-se da orientação, na época estruturalista, que predominava nos Estados Unidos. Em 1966, fui levado a Austin, cidade universitária, Universidade do Texas, para me reunir com a equipe de coautores do livro Um Português Moderno, que saiu com o título em língua inglesa para manter a tradição da Modern Language Association dos Estados Unidos. Essa ida a Austin para uma permanência de 2 meses muito marcou minha vida, meu futuro como linguista. Com efeito, esse projeto significou testar um manuscrito que tivesse as feições, o semblante da época ainda estruturalista, mas também de criatividade linguística. Em Austin, pude privar do privilégio de conviver com brasilianistas, professores de português e, não presencialmente, mas por meio de correio, com Raquel de Queiroz, pois ela e eu fomos os 2 brasileiros coautores da obra Modern Portuguese. Em 1966, passei o verão americano lá em Austin. Mas foi através de contatos com especialistas em direitos humanos que eu resolvi explorar
a dimensão comunicativa da língua portuguesa. Assim, em 1996, quase 30 anos depois de Austin, eu lançava um livro intitulado Pedagogia da Positividade, Comunicação Construtiva em Português. Nesse livro, eu abordo as múltiplas dimensões do comunicar em português, com destaque para a comunicação pacífica. Não havia um termo específico para designar essa modalidade de competência. Por isso, cunhei o termo paz comunicativa, que foi objeto de outro livro intitulado Comunicar para o Bem, Rumo à Paz Comunicativa, publicado pela editora Ave Maria de São Paulo. Como é que eu consegui interligar linguística, ensino de língua portuguesa e paz? Ora, a linguística serviu de base para princípios que nortearam o ensino de línguas, inclusive o português. Ao ligar linguística e pedagogia de língua, eu também estava buscando um modo de ensinar português que promovesse paz local, paz nacional, paz regional, paz global. É assim que, tantos anos depois de fazer o doutorado na PUC de São Paulo, pois defendi tese em 1973, eu comecei a me dedicar à paz comunicativa, a formular princípios e estratégias para promover esse tipo de paz ou serenidade. Além de me dedicar à paz comunicativa, isto é, aos usos positivadores do português, eu também iniciei uma abordagem centrada na dignidade comunicativa. De modo que, intercalando, interconectando linguística, pedagogia de língua portuguesa, paz e dignidade, eu contribuo humildemente para uma pedagogia centrada no bem. Não basta para o mundo de hoje comunicar bem. É preciso saber comunicar para o bem da humanidade. Obrigado por sua atenção. Continue em sua missão.
Esse foi o vídeo, então, que o professor Francisco gravou para nós. Agradecemos muito. E é uma honra, acho que eu falo em nome de toda a comissão, a gente ter essa oportunidade de poder homenagear um linguista tão importante quanto o professor Francisco. Ele diz no vídeo, né, uma humilde contribuição, mas é uma contribuição importantíssima. E nós produzimos aqui essa plaquinha em homenagem a ele, essa singela homenagem. E vou ler para vocês o que está escrito aqui, em agradecimento ao professor e pesquisador Francisco Gomes de Matos, por suas contribuições aos estudos linguísticos e por seu ativismo em defesa da paz comunicativa e dos direitos linguísticos. Em breve, essa plaquinha estará chegando na casa dele. Espero que ele goste bastante dessa homenagem que nós fizemos aqui no quarto Conecta Leitores. Muito bom.